Olá pessoal, me chamo Jonathan Eugênio, sou bolsista do PET Agronomia UFC. E esse é o Momento com um Especialista, uma palestra assíncrona da segunda jornada Entomopet do PET Agronomia da Universidade Federal do Ceará, na qual tem como intuito divulgar aos profissionais do mundo agro técnicas sobre o manejo integrado de pragas e diferentes culturas. O convidado de hoje é o pesquisador Dr. Tiago Cardoso da Costa Lima. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Entomologia pela Exalc USP e doutorado em Entomologia pela Exalc USP. Atualmente, é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na qual atua na área de manejo integrado de pragas de frutíferas e oleráceas. Hoje, no Momento com o Especialista, o nosso convidado falará sobre o passo a passo para formular um programa de MIP de uma nova praga, tendo como caso prático a da traça da videira sul-americana. Olá, meu nome é Tiago Costa Lima, eu sou pesquisador da área de entomologia aqui na Embrapa Semiárido, em Petrolina. Gostaria de agradecer ao grupo pelo convite, para estar participando na segunda jornada Entomopet, do curso de Agronomia da Federal do Ceará. E é sempre bom a gente poder compartilhar um pouco aqui dos trabalhos nossos. E interessante, vocês estão abordando a questão do manejo integrado de pragas. E a ideia hoje é apresentar um trabalho que foi feito com a nova praga da videira, da uva cultivada aqui na região do Vale de São Francisco, e que se tornou um exemplo prático de como construir, de como elaborar um programa de manejo integrado de pragas, já que a gente teve que passar por vários passos, e é isso que eu vou tentar colocar hoje aqui para vocês. Então, de todas essas etapas que são cruciais para a gente conseguir chegar ao final com recomendações, desde o monitoramento até estratégias de controle da praga. Então, primeiramente, essa praga ela foi relatada em maio de 2015, aqui no Vale de São Francisco, trazendo danos em inflorescências e bagas da videira, e que era provocada por uma lagarta. Na época não se sabia se era a mesma praga, se não era, não tinha nenhuma informação a esse respeito. Então, para mostrar um pouco sobre esses danos, tem alguns vídeos, são um botão floral da videira, de apenas alguns milímetros, é muito pequeno, isso está com um aumento aqui mais de 100 vezes, e a lagarta está aqui ainda nos seus primeiros ísteres, bem pequena ainda, e que nessa fase ela tem essa coloração mais branca, com a cabeça escura, tem essa capacidade, esse comportamento de penetrar a estrutura. Ela só saiu porque, no caso aqui, ela foi perturbada, e com isso ela saiu do botão floral. Então, depois que ela penetra no botão floral, ela não só penetra, como ela também fecha o orifício para não ser perturbada, para se proteger de inimigos naturais. Então, você pode ver aqui um botão floral sadio e um botão floral com dano da lagarta. Lembrando que isso está com aumento de mais de 100 vezes. Isso no campo é muito difícil de se visualizar. Aqui, a flor já aberta, e a lagarta continua com esse mesmo comportamento de penetrar na estrutura. Aqui ela já tinha se alimentado de uma das anteras. Lagarta ainda com essa característica, com corpo um pouco esbranquiçado, a cabeça enegrecida. Então, passando isso na inflorescência, como eu falei, esses vídeos elas ainda muito pequenas, muito difícil de se visualizar, mas nessa fase da inflorescência já é possível ver alguns aglomerados ressecados na estrutura da inflorescência. Então, quando é uma das fases que também é possível, já com maior treinamento, facilidade de se encontrar, alguns pontos ressecados na inflorescência que são provocados pela lagarta. Então, ela junta várias dessas estruturas para se proteger, ela tem uma teia que ela produz e ela consegue juntar, e com isso também se tornando menos expostas a predadores e qualquer
outra também questões físicas, né, de clima. Então, continuando, esta lagarta também pega outras estruturas, por exemplo, o engaço da videira. Então, aqui ela estava com esse sintoma, a gente abriu e está dentro do engaço a lagarta, né? Sempre com esse comportamento de penetrar e se alimentar dessas estruturas. Continuando, agora já com a baga de uva, né? O fruto já desenvolvido, eu abri o fruto e a gente consegue encontrar dentro a lagarta. Podem ver por esse vídeo que a lagarta já tem umas características um pouco diferenciadas, né? Ela produzindo teia, né? Ela vai tentar aqui proteger e fechar o fruto, né? Já que ela foi perturbada novamente. Então, ela começa a produzir a seda e fechar, tentar fechar essa baga que foi aberta. Ela já tem uma coloração da cabeça mais alaranjada e o corpo mais creme transparente, né? Então, ela muda um pouco as suas cores quando ela já está com ísteres mais desenvolvidos, né? Então, essa é uma característica que várias lagartas têm, né? Que conseguem produzir uma teia. E ela sempre utiliza essa teia desde para se proteger, né? Mais na frente eu vou mostrar outro uso também da teia pela lagarta, mas que é uma característica também quando se encontra no campo. Quando você pega essa lagarta e pendura, várias vezes ela cai da mão e fica pendurada pela teia. Então, quando ela se alimenta das bagas, nessa fase de pré-amolecimento, né, quando as bagas começam na fase de amolecer um pouco, é possível visualizar bem mais fácil os danos no campo, porque as bagas apodrecem, né? Então, você encontra várias bagas apodrecidas no campo, causadas pelo ataque dessa lagarta. Já também tem a ocorrência de fungos, que são oportunistas, né? Com abertura, eles aparecem. Então, o dano começa a ficar maior. Essa é uma característica bem... quando a gente encontra essa característica no campo, é bem comum dessa praga. E o que ela faz? Como eu falei em relação à teia, ela junta, no caso aqui, duas bagas com a teia, e ela, após de se alimentar de uma baga, ela vai para a outra e não fica exposta. Então, novamente, é um comportamento do inseto, tornando-se difícil. A gente vai discutir isso mais na frente em relação ao seu manejo, às opções de controle. Isso aqui é uma lagarta, né? Ela, justamente, em laboratório, conseguir puxar duas bagas, né? Geralmente ela não vai ficar assim tão exposta, mas saindo de uma baga e indo para a outra. Então, aqui a gente vê os diferentes os danos evoluindo, né, em bagas, né, desde o início, quando ela só tem uma pequena manchinha preta, se você abrir, você vai encontrar uma lagarta ainda menor, e nesses estágios aqui já apodrecendo, se você cortar, você vai encontrar, fora o dano, né, destrói completamente a baga, você já vai encontrar lagartas mais desenvolvidas, até o apodrecimento total da baga. Então, o que a gente fez? Na época, a gente isolou essas estruturas, tanto da inflorescência quanto das bagas, deixou completar até obter o adulto, porque para todas essas espécies, precisamos dos adultos para poder identificar e conseguir identificar a espécie mesmo. Então, até então, a gente não sabia se tratava-se da mesma espécie, a gente verificou que sim, eram as mesmas espécies que estavam correndo na inflorescência e na baga. A gente juntou todos esses adultos e buscou um taxonomista, né? Então, essa primeira parte que a gente precisa saber, qual é a espécie do inseto praga, né? A taxonomia, a identificação de insetos é uma fase primordial de todo o programa de manejo integrado de pragas, porque você precisa ter um reconhecimento correto da espécie, né? A partir desse momento é que você vai começar a decidir quais são as
espécie, né, e com isso tentar descobrir se existia algum pesquisador, algum taxonomista, professor desse grupo. Sabemos que os taxonomistas, em geral, são especialistas de um pequeno grupo, né, de insetos de uma família, um pouquinho mais de uma família, alguns específicos de um gênero, dependendo do tamanho. Então, muitas vezes não temos, inclusive, especialista no Brasil, temos que buscar fora do país, mas nesse caso, tínhamos um especialista aqui desse grupo no Brasil, por sorte, né, e foi o professor Gilson Moreira, da Federal do Rio Grande do Sul, e que ele conseguiu identificar a espécie, né, com o nome de Lasiotiris luminosa, uma espécie da família Tortricidae. Nesse trabalho também foi feita análise molecular e toda a identificação, desde a parte morfológica até da parte molecular, para a gente saber também, né, se tinha outras espécies próximas, como é que era esses resultados, né? Então, até para vocês terem um pouco de noção, o trabalho do Gilson é, né, feito toda com a parte de descrição da genitália do inseto, né, para conseguir chegar à identificação da espécie. Esse trabalho foi, inclusive, publicado na Neutropic Entomology, né, tanto demonstrando essa parte dos danos, como praga, e essa parte de taxonomia do inseto. Com esse nome, a gente viu que tinha-se quase nada de informações a respeito dessa espécie. O que se tinha foi o trabalho, quando foi feita a identificação original dessa espécie, que foi feita a partir do macho adulto, então não se conhecia a informação da fêmea, não tinha informações de outras plantas, de nenhuma planta hospedeira, não tinha informações dos imaturos, muito menos que era uma espécie praga, né? Então, esse único relato havia sido em Brusque, Santa Catarina, e esse nosso trabalho foi o primeiro trazendo todas essas outras informações. Então, a partir dessa informação, que não se tinha nada, basicamente, de informações a respeito na literatura da Lasiotiris luminosa, outra espécie mais próxima da mesma família, né, de outro tortricídio, a Lobesia botrana, que é uma praga de uva, de origem europeia e uma das principais pragas da uva na Europa. Já se tem muitos trabalhos com essa praga. Então, uma das coisas foi também estudar bastante os trabalhos desenvolvidos com a Lobesia para buscar entender o que a gente poderia também aplicar para a Lasiotiris aqui. A gente vê que a Lobesia botrana também ataca a inflorescência, então também forma aqueles glomérulos na inflorescência. O botão floral também, ela penetra também nas bagas. Então, como ela tem esses comportamentos similares, né, a gente também utilizou muito desses estudos para poder tentar se aprofundar aqui para a Lasiotiris luminosa. Então, a partir daí, qual era o próximo passo a seguir, pensando no final da gente ter aquele programa de manejo da praga? Então, primeira informação, a gente não sabe nada, basicamente, do inseto, né? É essencial a gente conhecer a biologia, né? Qual a duração dos estágios de ovo, lagarta, púpula, do ciclo ovo-adulto, onde é que ocorrem esses diferentes estágios. Então, são tudo informações básicas que precisávamos para começar a compreender melhor. Então, a fase de ovo, a gente viu que tem uma duração a 25 graus em torno de 4 dias. A gente consegue ver aqui no botão floral uma postura isolada. Aqui no pedicelo, cada um desses aqui são ovos. Também aqui diretamente na baga. Essas posturas a gente obteve em laboratório. Então, mas no campo a gente via que essas posturas eram sempre bem isoladas. Isso aqui que a gente encontrou mais de um ovo junto, ou aqui mesmo nessa baga, isso foi que a gente colocou em uma gaiola e basicamente forçou a oviposição. Porém, em campo, essas posturas a gente verificou que são isoladas e não acontecem dessa forma. A fase de lagarto, em torno de 29 dias, na mesma temperatura. E uma informação muito importante é que, com menos de 24 horas, após a eclosão da lagarta, ela já penetrava a estrutura.
Então, a gente vê aqui uma lagarta muito pequena, cabeça preta e o corpo creme, e uma lagarta no estágio mais desenvolvido com a cabeça mais alaranjada. Essa fase de pré-pulpa, né, que ela para de se alimentar, já começa a preparar o seu casulo, também é muito característico em algumas fases. Isso aqui ela é em volta do pedicelo, ela forma como se fosse igual aquelas traças de casa, né? Ela forma como se fosse uma casinha para poder formar o seu casulo para transformar em pulpa. Nem sempre ela forma essas mesmas estruturas. A gente também já encontrou a formação de pulpa dentro da baga. Então, por exemplo, essa pulpa aqui foi retirada de dentro dessa baga. Aqui uma baga completamente ressecada, mas a pulpa ainda viável dentro, né? Também uma informação interessante que a gente pode discutir mais na frente em relação ao manejo. Uma baga pode cair no chão, dependendo, ressecar, né? E se a pulpa estiver formada, a chance dela continuar viável é muito alta. Isso aqui é uma pulpa em laboratório, quando não tem nenhuma estrutura da vegetal, ela usa toda a seda para formar um casulo, né? Essa fase completou em torno de 8 dias, né? A fase de pulpa, até chegar à emergência do adulto, né? Então, o adulto possui um tamanho muito pequeno, então aproximadamente 4 milímetros. Ele tem um hábito noturno. A gente nunca consegue encontrar o adulto em campo, porque é um espécime de tamanho muito pequeno e que tem um hábito noturno. Então, realmente, se a gente não tiver um atrativo, seja um feromônio ou seja algo alimentar, dificilmente a gente vai conseguir visualizar esse adulto em campo. Então, resumindo, aqui a fase desde ovo até a fase adulta, ela dura em torno de 45 dias a 25 graus. Pensando aqui nas temperaturas do semiárido, aqui na região do submédio do Vale do São Francisco, provavelmente esse período deve chegar próximo a 30 dias, na fase do ano mais quente, principalmente no segundo semestre. Então, esse já foi uma das informações, né? A gente já sabia onde é que o ovo ocorre, onde é que a lagarta ocorre, a pupação, ela se dá nas estruturas vegetais, né? Aonde se dá, e a fase adulta também, um pouco do seu comportamento. Então, ok, né? Primeiras informações muito importantes, já falamos da identificação, falamos da questão da biologia da praga, da ocorrência dessas diferentes fases em que estruturas da planta, e também como é que se dá a dinâmica populacional. Como é que ela ocorre? Ela ocorre só mais no final, no início? Então, a gente fez alguns acompanhamentos em relação à questão da flutuação populacional. Felizmente, aqui teve um problema com a figura, mas ela ocorre durante todo o ciclo, desde a formação do pequeno botão floral até a fase de colheita, tendo um pico ocorrendo na fase de pré-amolecimento. Então, a figura que não está aparecendo aqui, mas eram 3 ciclos que nós acompanhamos. O pico em todo se deu próximo de 60 a 70 dias, porém, com ocorrência durante toda a fase fenológica da videira. Então, com base nessas informações que nós coletamos de pesquisa, quais as opções que a gente pode tentar testar para controle da praga? Então, com base dessas informações, algumas informações a gente já poderia pensar em relação à parte do manejo cultural, apenas com essas informações que a gente já teve. Então, uma delas, a videira, é comum as pessoas fazerem, com as bagas ainda muito pequenas, um raleio dessas bagas, para que o cacho não fique tão compactado, né? E que as bagas consigam crescer mais. E isso, quando eles fazem esse raleio das bagas, as bagas vão para o chão, né? Com essas bagas no chão, a gente viu que a lagarta, ela conseguiria, se ela já estivesse mais na fase final do desenvolvimento, conseguiria completar o seu ciclo.
Então, esse raleio, quando se dá no início, eles ainda não fazem a coleta, né, porque se torna muito trabalhoso, porque é uma quantidade muito grande. Então, uma das opções é fazer esse raleio ainda na pré-floração, que eles chamam até aqui de pinicado, porque eles fazem com os dedos, né? E com isso, você pode fazer, é um trabalho um pouco mais delicado, então você tem o mesmo objetivo do raleio das bagas, de tornar a inflorescência menos compactada, né? E com isso, você praticando esse raleio na pré-floração, você reduz a necessidade do raleio de bagas. Consequentemente, vai reduzir a quantidade de bagas no chão, que com isso interrompendo um pouco o ciclo do inseto. Também você abre mais a estrutura da inflorescência, facilitando mais o contato de pulverizações, seja de inseticidas sintéticos, inseticidas biológicos ou até de macrobiológicos. Outra prática que já é bastante adotada para a mosca das frutas é a coleta, agora já numa fase mais na frente, que eles chamam já da limpeza dos cachos, onde já foi feito, já passou, né, essa fase de raleio das limpezas. Então, essa fase de limpeza, eles vão retirando bagas que estão apodrecidas, bagas que foram danificadas por aves, por insetos, por qualquer coisa. E que um problema grande que é a mosca das frutas, eles fazem essa limpeza, colocam essas bagas nessas bandejas e depois enterram. Então, essa mesma prática também é recomendada para Lasiotires, porque você também vai conseguir interromper o ciclo de inseto. Então, essa parte cultural é importantíssima e que todas as fazendas que estão tendo problema com essa praga estão adotando bastante, né, inclusive aumentando a contratação de pessoas para fazer a limpeza das bagas. Pensando agora em quais são as fases mais suscetíveis para o controle, a gente pode olhar aqui o ciclo do inseto, né? Nós temos, no caso, a fase de ovo, que é uma fase bem exposta, né? Pode ser uma fase para que possa ser um alvo interessante. A lagarta, como a gente viu, ela está sempre buscando se esconder. Então, na inflorescência, como a estrutura ainda é um pouco mais aberta, naquela fase que está na pré-florada, ainda com botão floral ainda, pode ser, então, que tem uma chance ainda naquela fase, principalmente, e quando tem a formação do cacho com as bagas, já fica mais difícil ainda de conseguir atingir a praga. Então, por isso que eu coloquei aqui um sinal de que é possível, só que com uma viabilidade mais baixa, né? A pulpa, muito difícil, né? Então, botei quase que inviável aqui, e o adulto é outra possibilidade que se tem de tentar alguma alternativa para tentar atrair o adulto, para tentar com a isca, né, alimentar, ou depois de conseguir desenvolver algum feromônio. Então, como estava se tendo bastante prejuízo, né, com essa praga, até hoje tem várias fazendas que ainda tem muito trabalho, né? Então, a gente teve que buscar e testar todas as opções de controle para que o produtor pudesse ter a opção. Uma delas, o controle químico. E, no caso, a gente fez uns testes sobre lagarta, isso em laboratório, fazendo o tratamento das bagas com inseticidas, deixando secar e depois colocando as lagartas sobre essas bagas. Dentre esses inseticidas testados, o spinetoram foi um dos que teve o melhor resultado, né? Agora, isso foi realizado com lagartas mais desenvolvidas. Sabe-se que todos os inseticidas têm uma ação melhor com lagartas recém-eclodidas. Então, isso não descarta também a ação desses outros, que precisaria de mais testes para a gente ter maiores resultados. Hoje, já se tem o registro desse princípio ativo para o controle da Lasiotires em videira. No caso da fase de ovo, que foi uma das fases que a gente colocou como uma fase exposta, nós propusemos avaliar o tricograma precioso, que é justamente um parasitoide de ovos, né? Então, para quem não conhece, esse é o adulto do tricograma, também muito pequeno, né? A olho nu, ele parece uma poeirinha, né? Uma areia,
e hoje é um agente de controle biológico de sucesso, utilizado em várias culturas aqui no Brasil e comercializado por várias empresas. Então, por ter essa possibilidade do produtor já adquirir esse agente de controle biológico, por ser um controle bastante sustentável, que não vai deixar resíduo, não pode ser adicionado no manejo da praga, a gente decidiu fazer esse teste. Então, primeira coisa, o tricograma precioso consegue parasitar os ovos da Lasiotires luminosa? Então, a gente trouxe para o laboratório, e aqui está o vídeo comprovando que o tricograma consegue parasitar, né? A gente colocou os ovos e logo esses parasitoides foram para cima e conseguiram fazer esse parasitismo. O que acontece? Está aqui o ovo que eu tinha mostrado, nele que o ovo viável ainda, sem ter o parasitismo. Após o parasitismo do tricograma, ele se torna escurecido depois de 5 dias, e mais 5 dias emerge um novo tricograma. Então, a gente comprovou já em laboratório que, sim, era possível fazer esse parasitismo, agora precisava testar em campo. Então, a gente fez uns testes liberando 200 mil parasitóides por hectare. A gente fez utilizando cartelas, né? O tricograma, dos métodos de liberação é por meio de cartelas. Então, aqui dentro tem ovos parasitados de tricograma e eles saem por pequenas aberturas nas laterais dessas células. Então, com essa liberação, que a gente prendeu aqui no arame condutor da videira, a gente teve um controle próximo de 70%. E hoje, ele já está sendo adotado aqui em torno de 1.000 hectares de videira no Vale de São Francisco, e foi o primeiro caso, né, de uso de tricograma precioso, desse parasitóide de ovos, em uva, aqui no Brasil, né, e hoje já está sendo adotado, como coloquei aqui, em várias fazendas que estão tendo problema com a praga, passaram a adotar o tricograma. Então, o que a gente acha bastante interessante em relação a essa praga é que demonstra que não vai ter uma solução mágica, não vai ter um único método de controle que vá avançar e acabar com todo o problema. É uma praga bastante problemática, porque ela tem essa característica de estar sempre se escondendo, de penetrar as estruturas. Então, o controle com inseticidas, ele vai ser uma parte, mas não vai conseguir ter o resultado total. O controle com parasitoide, com o tricograma, vai conseguir dar outra contribuição. A gente está tentando avançar com outras pesquisas, como, por exemplo, para o isolamento do feromônio sexual, que aí sim poderia ser mais outra alternativa para monitoramento e também como estratégia de controle com confusão sexual. Então, é uma praga que demanda muita atenção, né, de diferentes estratégias de controle. Então, para mim, ela se torna um exemplo claro do que a gente chama do manejo integrado de pragas. Então, é importantíssimo o monitoramento muito detalhado, desde o início da formação do botão floral. Então, a gente conseguiu demonstrar onde que ocorre essa praga, como é que ocorre essa praga. Então, orientando aos produtores a como realizar esse monitoramento. Então, tem que ser uma coisa que a cada 2 dias está passando na área. Em relação à estratégia de controle, no caso, unir um conjunto, porque uma só não vai conseguir reduzir esses danos. Então, desde o uso do controle biológico com o tricograma para a fase de ovos, o uso de inseticidas para a fase de lagarta, principalmente na fase de inflorescência, e unir tudo isso ao controle cultural. Então, você juntando tudo isso, a gente consegue conviver de uma melhor forma com a praga. Ela continua ainda gerando danos, ainda tem muitos desafios que a gente precisa superar, como eu falei, né, outras estratégias, como é o caso da questão do feromônio, mas hoje a gente já tem um manejo para algo que até alguns anos atrás a gente não sabia nem qual era o nome da praga. Então, para mim, esses estudos eles se tornaram um exemplo muito interessante e prático em relação à questão da importância do manejo integrado de pragas. Esses trabalhos, principalmente em relação à dinâmica populacional, da biologia da praga e do uso do tricograma precioso, também foram publicados
recentemente, né, esse ano na Neotropical Entomology, então está disponível, por favor, acessem, né, vocês vão ter esses resultados com mais detalhes no artigo. Então, todas essas informações também foram unificadas nessa circular técnica da Embrapa, chamada de Reconhecimento e Controle da Traça da Videira Sul-Americana, Lasiotiris luminosa. Então, todas essas fotos que vocês viram aqui, dos danos, desde o monitoramento e estratégias de controle cultural, químico e biológico com tricograma, vocês podem consultar, está aí nessa circular, gratuita, disponível para todos que acessarem. Então, por favor, são hoje são se vocês forem buscar as informações dessa praga, realmente, como é algo novo, o que vocês vão encontrar são essas duas publicações científicas na Neotropical Entomology e essa circular técnica que foi também no final do ano passado que foi publicada. Aproveitando o espaço também, infelizmente com a pandemia nós tivemos que segurar e adiar vários eventos, né, da nossa área. O Congresso Brasileiro de Entomologia, que inclusive vai ser realizado aí no Ceará, em Fortaleza, ele foi adiado para ano que vem, e, consequentemente, o Scombiol também teve que ser adiado, né? Originalmente ia ser em 2021, esse ano, e vai ser agora em 2023, aqui em Petrolina, com a nossa organização da Embrapa, em parceria com várias outras instituições da região, como a Univasf. Também vamos sediar o segundo simpósio latino-americano de controle biológico, então vai ser uma oportunidade ímpar para todos, né? Principalmente quem é da área da agronomia, da biologia, que trabalha com pragas, conhecer o Vale do São Francisco primordial, né? Essa região pujante de fruticultura, né? Um destaque nacional de exportação de culturas como a uva e a manga, né? Que se destacam. Tudo isso inserido no ambiente de Caatinga, aqui no semiárido, é algo realmente que todos deveriam ter experiência de conhecer. E certamente a gente vai preparar, né, ainda mais agora, com todo esse tempo que a gente teve para organizar, sendo aumentado, né? Então, vai ser certamente um grande evento aqui, né, no Nordeste. Então, todos prestigiem, juntem aí os ônibus, os professores, para poder estar participando, né? Já coloca na agenda, sei que ainda tem um tempo, mas para participar aqui em julho de 2023. E aproveitando também aqui o merchanzinho na área, gosto bastante da parte de insetos também se torna um hobby, além da profissão. Então, quem não conhece ainda o Instagram que eu criei, de Insetos do Sertão, acessem lá. Tem várias fotos, né, e curiosidades de insetos que são registradas aqui na região do semiárido. Então, sigam lá. E também estão disponível todas as entrevistas que eu realizei para o quadro que eu criei de Papo de Inseto. Então, ele está disponível também no YouTube. Então, quem preferir pode acessar o YouTube para acompanhar essas entrevistas. Foram 20 papos, né, com pesquisadores e professores de diferentes áreas, seja da parte de diferentes coisas de controle biológico com vírus, controle biológico com bactérias, com fungos, controle biológico com parasitoides, também a parte de químico, até de controle de pragas urbanas. Então, tem conversas de todas as áreas da entomologia, e estão disponíveis nos stories também do Insetos do Sertão, e no YouTube também. Então, por favor, acessem as redes, sigam e compartilhem. E agradeço novamente, né, a oportunidade de ter feito essa apresentação. Sempre é um pouco estranho que a gente não tenha essa interação, mas a gente tem que também aproveitar essas possibilidades da pandemia que a gente teve de utilizar melhor essas ferramentas para poder compartilhar nossos trabalhos. E fica aqui meu e-mail, qualquer dúvida, podem entrar em contato, também podem entrar em contato pelo Instagram do Insetos do Sertão. E agradeço novamente a toda a equipe da comissão organizadora da jornada, aí da Federal do Ceará. E é isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato. Forte abraço.